O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece, sabe, que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de agosto de 2024. São 17 horas e 30 minutos. Entenda as atas eleitorais da Venezuela. O Lula cobra as atas eleitorais da Venezuela e Nicolás Maduro, presidente do país, entregou essas atas à justiça, mas a população nunca as viu. O governo é obrigado a mostrá-las ao povo. Essa matéria esclarece isso para você. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Aqui está em espanhol a matéria do jornal venezuelano Tal Qual, que é tal qual mesmo, né? E o que diz o seguinte, é que os técnicos eleitorais consultados pelo jornal esclareceram que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, uma espécie de TSE de lá, está obrigado a publicar o conteúdo dessas atas em 48 horas. A eleição foi dia 28 de julho. Não publicou para a população, né? O costume na Venezuela sempre foi, depois de 48 horas, colocar na internet, porque a urna eletrônica é mais rápida, então colocar na internet. O que acontece é que até hoje não foram mostradas, não foram publicadas na internet e foram entregues a um tribunal, ao judiciário, ao STF de lá, não é? E aí então o Conselho Nacional Eleitoral deveria ter publicado essas atas na internet, como faz em todas as eleições. E isso está causando todo esse problema e essa desconfiança toda. E o Lula fica numa situação difícil, assim como o presidente de outros países, porque aqui a gente sofreu um golpe e acusou o Bolsonaro de tentar um golpe. Então, quando não aparecem as atas lá na Venezuela, o Lula fica numa situação fragilizada que pode interferir aqui no Brasil, não é? Porque o Bolsonaro vai dizer que ele fala que teve golpe aqui, mas ele não quer saber de transparência na Venezuela. Então ele é obrigado a pedir ao Maduro. O mundo inteiro está pedindo, inclusive governos de esquerda, como da Colômbia, do Chile, né? E até aqui no Brasil, o PSOL, o Boulos, né, o próprio Lula estão pedindo que publique essas atas como faz sempre. Vamos entender como elas funcionam. Aqui é uma matéria da BBC News. BBC é a British Broadcasting Communication. É a TV pública britânica, é a maior TV pública do mundo. E a sucursal do Brasil publica essa matéria. Como funcionam atas eleitorais da Venezuela e como verificar a autenticidade. A situação da Venezuela pós-eleição já vem sendo chamada por alguns de Guerra das Atas. Desde que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de julho, os registros de votação tornaram-se um elemento-chave na discussão entre o partido no poder e a oposição naquele país. A oposição venezuelana, liderada por Maria Corina Machado, diz que tinha em sua posse 80% das atas. O material foi publicado na internet em um site que apresentou instabilidade. Se nos próximos dias o Conselho Nacional Eleitoral publicar as atas, como pedem diversos outros países, e como cobra uma parte muito grande da população venezuelana, muitos acreditam que a situação vai virar uma disputa de versões perante o Supremo Tribunal de Justiça, o STF de lá. O fato é que líderes de vários países, como o Brasil, têm cobrado a divulgação das atas eleitorais pelo CNE. E ao contrário do que estão pensando, não é que se está cobrando para mostrar ao Brasil ou aos Estados Unidos, está se cobrando que mostre para a população da Venezuela, como sempre aconteceu. Os governos do Brasil, Colômbia e México lançaram uma nota conjunta no dia 1º de agosto, reforçando a cobrança de que as autoridades venezuelanas divulguem as atas.
O que são essas atas de escrutínio? O voto na Venezuela é eletrônico. No total, houve 30.026 mesas de voto em cerca de 15 mil centros de votação. No início da jornada eleitoral, cada máquina de votação emite um documento que mostra que todos os candidatos começam com 0 votos. Ao se apresentar na mesa de votação, o cidadão se identifica com a impressão digital e em seguida utiliza uma máquina para votar. Depois a máquina exibe na tela as fotos dos candidatos e o eleitor deve escolher sua preferência. Ao fazer isso, a máquina imprime um comprovante com o nome do candidato e o partido político escolhidos que o leitor coloca em uma urna. Quando a votação é encerrada, os membros da mesa, as testemunhas e os operadores assinam na tela o documento de escrutínio que inclui a quantidade de votos recebidos por cada candidato. Maduro recebeu o apoio de 13 partidos e o opositor González Urrutia recebeu o apoio de 3 partidos. Em seguida, o original da ata de escrutínio é impresso na máquina de votação. O dispositivo envia os resultados da votação daquela mesa ao Conselho Nacional Eleitoral através de linhas dedicadas e criptografadas com 3 camadas de segurança e não pela internet. O CNE é responsável por compilar e somar as informações. Os representantes de diferentes partidos recebem cópias impressas da ata, também geradas pela máquina. Se a máquina for selecionada para verificação cidadã, a urna correspondente é aberta e a informação digital é comparada com a contagem manual. Caso contrário, a urna com os votos é mantida como respaldo físico. E aqui você tem, não é, uma dessas atas. Isso aqui é uma das atas. Bom, quais são as medidas de segurança em cada ata? As atas de escrutínio na Venezuela possuem elementos de codificação que garantem a autenticidade. Primeiramente, elas incluem o número de circuito da mesa que pertencem. Então, na verdade, aqui tem o esquema, não é, o QR Code, o esquema de controle das atas e, aparentemente, o que é que significa isso? Que é difícil falsificar o resultado. Então, não há como mudar esse resultado em tese, e aqueles que cobram o Nicolás Maduro, o governo da Venezuela, dizem que por conta de ser difícil de falsificar, é que essas atas não estavam aparecendo, porque elas não estariam mostrando o que o Conselho Nacional Eleitoral proclamou. Não é? O próprio Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, deveria ter divulgado na internet e não divulgou até hoje. Na parte inferior do documento aparece outro código gerado a partir do endereço da máquina, tal, e aí fica bem dizer, é possível falsificar as atas de escrutínio? Como o CNE ainda não divulgou publicamente as atas de cada mesa, não é possível compará-las com as divulgadas pela oposição para verificar se são idênticas ou se há diferença. Ou seja, se tivesse alguma falsidade, ou se tiver, seria melhor aí que o governo divulgasse as atas para dizer, olha, essas que a oposição divulgou não são verdadeiras. Mas o que é que está se cobrando, o Lula e todo mundo, é que não estão sendo divulgadas, simplesmente não estão sendo divulgadas. Caso alguma ata desapareça, a urna eletrônica fica com o código lá dentro, então dá para checar. E se você tiver dúvida sobre alguma ata, tem que trazer a urna com a votação. Se o Conselho Nacional Eleitoral reimprimir as atas armazenadas na memória, tanto o hash quanto a data, a hora e a assinatura serão alterados. Então aí vai ver que foi emitido depois. Vamos supor que o CNE publique a ata da mesa 1 do município X e ela seja comparada com a ata da mesa 1 do município X que a oposição possui, e as informações não coincidam. Qual é a data correta? Nesse caso, é necessário verificar a base de dados previamente auditada. Então, é bem difícil de falsificar. Aqui você vê as urnas, né, estão sendo levadas, tal. Então, aí esse é o funcionamento. E para a Venezuela, seria muito melhor que essas atas fossem publicadas, porque aí acaba toda essa guerra, acaba toda essa briga, e o Brasil e outros países, inclusive de esquerda, né, podem, governados pela esquerda, podem reconhecer o governo dele e o Maduro vai se fortalecer. O problema é que não são divulgadas, e algumas pessoas estão dizendo
que os Estados Unidos, que o Brasil estão cobrando as atas, e não é isso. O que estão cobrando é que o Conselho Nacional Eleitoral cumpra a legislação da Venezuela, que manda divulgar as atas para a população ver. Por exemplo, no Brasil, se você quiser saber o resultado da eleição de 2022, você entra na internet e está tudo lá. Cada urna, você consegue achar, inclusive, a seção onde você votou, está na internet e vai dizer quantos votos teve na sessão eleitoral em que você votou, não é? Quantos votos teve naquela zona eleitoral onde você votou, tudo bem especificado. E isso está na internet 2, 3 dias depois da eleição aqui no Brasil, e todo mundo pode checar. Então é isso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.